Estudiosos, resumindo a história, há algumas semanas a Beatriz Araújo, repórter do Terra, entrou em contato comigo perguntando se podíamos ter uma conversa sobre loterias. O que aconteceu? Eu tive essa conversa e a partir dela a Beatriz produziu uma matéria e também um vídeo. Esse vídeo eu gravei, mas não havia visto a versão finalizada até hoje, dia 2 de agosto de 2023. Eu podia muito bem compartilhar simplesmente esse vídeo com vocês, republicar nas diferentes plataformas digitais do Estúdio Matemática, mas aí pensei, por que não fazer diferente? Por que não fazer um react do meu próprio vídeo? Professor Gustavo reage ao Professor Gustavo falando sobre loterias. É quase como uma meta-reação. Pois bem, se você quiser consultar a matéria, que é bem elaborada, bem estruturada e traz muitas verdades sobre o mundo das loterias, o link está na tela, estudio.link/loteriasterra. Eu também coloquei esse link na descrição e nos comentários. Vamos lá então, a partir de agora, reagindo a Professor Gustavo comenta loterias. Existe segredo para ganhar na loteria? Será que existe? Será que não existe? É o que saberemos a partir de agora. Tudo bem com você? Eu sou o professor Gustavo Reis, entusiasta-chefe do Estúdio Matemática. De uns tempos para cá, eu me tornei uma espécie de mensageiro das más notícias do mundo das loterias. Eu já fui xingado, gente, de todas as maneiras que vocês podem imaginar, por apostadores contumazes que acreditam que a minha única função ao revelar as probabilidades, e é exatamente isso que eu faço no Estúdio Matemática, é a de acabar com a esperança das pessoas. Eu lamento, porque a verdade continua sendo a verdade, quer você goste de ouvir a verdade ou não, mas enfim, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas isso só para quem acredita que é capaz de antecipar os próximos números sorteados ou ainda aumentar a chance de ganhar gastando pouco e outras falácias do gênero. Observe que eu não falei outras falácias do gênero à toa. Isso já foi o meu recado preliminar para essa espécie inusitada, um tanto peculiar, que eu categorizo como os terraplanistas do mundo das loterias. Pessoas que acreditam de fato que são capazes de prever resultados futuros olhando para o passado ou analisando resultados recentes, o que não faz nenhum sentido. Mas aqui eu já estou até dando spoiler porque eu vou falar sobre isso também daqui a pouco. A verdade é que todo sorteio de bolinhas numeradas, como é o caso da grande maioria dos sorteios da Caixa, tem 3 características segundo a matemática. Esses sorteios são aleatórios, equiprováveis e independentes. É bem fácil de lembrar, são as 3 primeiras vogais, A, E, I. Aleatório, equiprovável e independente. Eu falo sobre cada uma dessas características logo em seguida e aí vou elaborar para dar um pouquinho mais de sustentação, especialmente para vocês que estão me dando a honra do seu prestígio. O sorteio é chamado de aleatório quando é imprevisível no que diz respeito ao seu resultado. Em outras palavras, quando um sorteio aleatório é repetido nas mesmas condições, pode dar resultados diferentes. E isso, aliás, é o que normalmente acontece. Toda vez que começa um sorteio da Caixa, que começa a transmissão ao vivo de um sorteio na Caixa, e as bolinhas são recolocadas dentro de cada urna, tudo começa de novo. Isso significa que nós estamos repetindo um experimento e sabemos que a cada repetição, o experimento correspondente ao sorteio daquelas bolinhas pode dar resultado diferente de todos os experimentos anteriores. Ou não, pode até repetir coincidentemente com algum resultado anterior, ainda que isso não aconteça com muita frequência. É isso que caracteriza, gente, o experimento como aleatório. Quando repetido nas mesmas condições, ele pode dar resultados diferentes. E como no caso das loterias as opções são muitas, é normalmente o que acontece. Na probabilidade, a gente também faz referência a experimentos que são determinísticos. Esses experimentos se opõem aos experimentos aleatórios na medida em que, quando repetidos nas mesmas condições, eles sempre apresentam o mesmo resultado, o que está muito longe de ser a realidade dos experimentos aleatórios que caracterizam as loterias. Próxima característica, equiprovável. Isso quer dizer que cada uma das bolinhas que estão dentro da urna
urna tem rigorosamente a mesma chance de ser sorteada que qualquer uma das outras. Nenhuma delas tem vantagem no que diz respeito a peso, densidade, diâmetro ou qualquer outro atributo. Muito importante isso, gente. No caso dos sorteios da Caixa, o Inmetro fica encarregado de garantir que todas as bolinhas que são de borracha, aliás, muito importante fazer esse registro, tem gente que pensa que são bolinhas de ping-pong ou alguma coisa parecida. O Inmetro, os técnicos do Inmetro, eles se encarregam de aferir que as bolinhas têm todas o mesmo diâmetro, a mesma massa, são produzidas com material de mesma densidade, justamente para garantir que quando elas colidem umas sobre as outras dentro de cada uma das urnas, cada uma delas tem rigorosamente a mesma chance de ser sorteada. Como não há duas bolinhas com o mesmo número em nenhum dos sorteios, então se infere nessas condições que cada um dos números associados a cada uma das bolinhas tem a cada sorteio rigorosamente a mesma probabilidade de vir a ser sorteado. E o que caracteriza isso matematicamente é esse adjetivo, equiprovável. Significa que todas as bolinhas têm a mesma probabilidade a cada sorteio. Realmente, todo sorteio é independente, o que significa que resultados anteriores não têm qualquer influência sobre resultados futuros. Em outras palavras, não adianta fazer planilha no Excel, não adianta tabular os dados, não adianta usar inteligência artificial ou ciência de dados se o experimento é aleatório, é equiprovável e principalmente é independente. Porque a partir do momento que a gente estabelece que um experimento é independente, isso significa que o passado só serve para entretenimento, só serve para curiosidade, mas não serve em hipótese alguma para pautar os resultados futuros. Eu não entendo isso. Ainda como eu costumo sempre dizer, sorteios não têm memória. Quem acompanha as transmissões ao vivo, lives da sorte do Estude Matemática, quem já consumiu conteúdo do Estude Matemática sobre loterias, certamente já me ouviu falar isso que é, na verdade, um mantra. Sorteios não têm memória. E eu complementei. Quem tem memória é você. Mas quem tem memória é você. Você lembra do sorteio da semana passada. As bolinhas que estão ali dentro da urna, a cada um dos sorteios, toda vez que um sorteio é realizado, elas não estão nem aí para o que aconteceu no sorteio anterior. Seria curioso se lá pelas tantas nós descobríssemos que as bolinhas têm essa memória. E que lá pelas tantas, se semana passada foi sorteado o número 9, as bolinhas conspiram no próximo sorteio de modo a fazer com que o 9 não tenha nenhuma chance de ser sorteado. Imagina as bolinhas dentro da urna se acotovelando, as bolinhas que não têm cotovelos, diga-se de passagem, se acotovelando dentro da urna para garantir que o 9 não vai ser sorteado, afinal de contas foi sorteado na semana passada e nós precisamos garantir o acesso transversal, igualitário e democrático de todas as bolinhas à medida em que os sorteios se sucedem. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Não faz nenhum sentido. Não esqueça, sorteios não têm memória. Quem tem memória é você. Então será mesmo que não existe nada que a gente possa fazer para aumentar nossa chance de ganhar, nem que seja só um pouquinho? A Beatriz, quando conversou comigo, ela tinha duas curiosidades, tá? A primeira delas, qual é a mais fácil das loterias? E aí eu já derrubei imediatamente dizendo, mais fácil não existe. O que existe é a menos difícil, porque para existir a mais fácil, precisa haver o fácil. E o fácil é inexistente no mundo das loterias. A gente simplesmente trabalha com o menos difícil, ou aquilo que não é tão absurdamente quase impossível. E a segunda curiosidade dela era a de saber o que nós poderíamos fazer para melhorar as nossas chances de ganhar. E eu tentei ser o mais honesto possível, sem frustrar nem a Beatriz e nem, eventualmente, os consumidores desse conteúdo. Agora você assista e me diga o que você achou. E eu vou recomendar que você lembre de outras 3 palavras que resumem, em ordem de importância, de que você precisa para ganhar na loteria. Você vai precisar de sorte, de dinheiro e de estratégia. Para começar, a sorte é soberana. Gente, é um sorteio.
É um sorteio de uma loteria e todas as loterias têm muitas possibilidades para a realização desses sorteios. Mesmo a Dia de Sorte, que é a menos impossível das loterias, tem mais de 2.600.000 possibilidades de realização, do sorteio de 7 de 31 números disponíveis. Então, se você não tiver sorte, não tiver uma sorte meio absurda, você não vai ganhar em nenhuma das loterias. Nem na Dia de Sorte, a que tem a melhor probabilidade, ou enfim, é a menos impossível das loterias, e nem tampouco, e muito menos, eu diria, na mais milionária, em que a sua chance de ganhar fazendo uma aposta simples é de aproximadamente 1 em 250 milhões. Em outras palavras, sem sorte e normalmente muita sorte, ninguém ganha na loteria. Em segundo lugar, quanto mais dinheiro você investir, mais apostas você vai conseguir comprar e, consequentemente, maior vai ser a sua chance de ganhar. Isso é proporção direta, tá, gente? Quanto mais apostas simples você comprar, maior vai ser proporcionalmente a sua chance de ganhar o prêmio máximo. Isso é sempre muito importante de frisar. Na Mega Sena, por exemplo, você tem 60 dezenas, a aposta simples é composta por 6 dezenas, e aliás, só esclarecendo, dezena é o número que se dá genericamente para qualquer um dos números associados às bolinhas, desde o 01 até o 60, só para esclarecer, porque sempre tem os chatos de plantão que dizem que do 01 até o 09 são unidades, não são dezenas. Então vocês conversem com a Caixa, porque ela vai esclarecer por que faz referência a cada um dos números disponíveis em cada uma das loterias como dezenas. Mas voltando para o assunto anterior, se você comprar 10 bilhetes correspondentes à aposta simples na Mega Sena, então a sua chance de ganhar vai ser 10 vezes a chance que você teria se você comprasse um bilhete só. E assim sucessivamente vai haver uma relação de proporção direta entre o número de apostas simples realizadas e a sua probabilidade de faturar o prêmio máximo. Isso não se altera em nenhuma circunstância. O grande problema é que para poder ter uma probabilidade minimamente digna de ganhar alguma coisa, você vai precisar colocar muito dinheiro em cima da mesa, e é sempre importante você lembrar de apostar com responsabilidade, de jamais comprometer o seu orçamento doméstico em apostas. Aliás, não só apostas lotéricas, mas apostas esportivas, enfim, apostas de qualquer natureza. Só que é exatamente aí que mora o perigo. Você precisa sempre apostar com responsabilidade e jamais comprometer o seu orçamento doméstico. Eu sabia que eu tinha falado isso no vídeo, mas fiz questão de reforçar, tá, gente? Porque se falar que sorteios não têm memória é um dos meus mantras, falar que você tem que apostar com responsabilidade é outro. E eu sempre faço questão de reforçar e fortalecer essa ideia, inclusive ancorando ela na revelação das probabilidades, na real sobre o mundo das loterias. E esse mundo não é um mundo colorido para o apostador, muito pelo contrário. Último ingrediente em um distante terceiro lugar é a estratégia. Existem modelos de apostas conhecidos como fechamentos que permitem que um apostador invista menos dinheiro desde que esteja disposto a moderar a sua ambição. Não foi à toa que eu falei isso também, moderar a sua ambição. Se você quer ganhar sozinho, você vai ter que apostar sozinho, você vai depender de sorte enormemente e você também vai estar até certa medida vinculado, ou vai ter a sua chance vinculada à quantidade de dinheiro que você estiver disposto a colocar no balcão da lotérica. Mas se você pensar inteligentemente e estiver disposto a moderar a sua ambição, ou ainda se você estiver disposto a dividir o prêmio com outras pessoas que queiram dividir o valor de muitas apostas com você, você vai estar mais bem posicionado para isso. E observe que eu também fiz questão de frisar que estratégia está em um distante terceiro lugar. Você continua dependendo predominantemente de sorte e, em seguida, de grana
para poder maximizar as suas chances de ganhar. Mas se você for estratégico, eventualmente você pode, de fato, maximizar suas chances de ganhar, gastando menos, desde que você esteja disposto a dividir os louros do resultado. Por exemplo, na Mega Sena, em que a urna contém 60 números, um fechamento bem construído pode escolher 15 desses números, de modo que se 6 deles forem sorteados, o apostador tem a garantia de 4 acertos. Esse é o mundo dos fechamentos lotéricos, tá, gente? Tem muitos portais sérios que oferecem fechamentos lotéricos, produzidos com a ajuda de computação de alto desempenho, inclusive, e com muito fundamento ou muita fundamentação estatística. Para um fechamento estar bem construído, ele sempre vai trazer até vocês 3 elementos. O primeiro deles, um conjunto de partida, um conjunto de números de referência. Em segundo lugar, uma condição e em terceiro lugar, uma garantia. Observe o exemplo que eu fiz questão de trazer para o pessoal do Terra. Você parte da Mega Sena, escolhe 15 dos 60 números. Uma aposta de 15 números é muito cara, proibitiva para a imensa maioria dos apostadores. E aí você realiza as apostas de tal sorte que você garante que, se os 6 números sorteados estiverem entre os 15 do nosso fechamento, nós teremos a garantia no mínimo de 4 acertos. Mas observe que essa garantia não é de 6 acertos e, consequentemente, fica aí revelada a moderação de ambição a que eu acabei de fazer referência. Eu falo mais sobre isso em seguida. Nessas condições, seria possível acertar 5 números ou até mesmo as 6 dezenas? Sim, mas não tem como a gente ter certeza disso. É possível acertar 5 a partir de um fechamento como esse. É possível acertar 6 a partir de um fechamento como esse. Mas não existe essa garantia. A garantia é de que você vai acertar 4. Se você acertar 5 ou acertar 6, isso significa que você terá tido sorte. E a gente volta para o primeiro dos 3 elementos, o mais importante disparado. Ninguém ganha loteria se não tiver sorte. O outro caminho é participar dos tradicionais bolões, em que o valor das apostas é dividido entre os participantes. Vale lembrar que essa mesma divisão também vai ser feita caso uma ou mais apostas sejam premiadas, é claro. Muito importante, gente. Se você tem o dinheiro contado para realizar um certo número de apostas, você chegar numa agência lotérica e ver naquele varalzinho, sabe aquele varalzinho, um bolão para aquele mesmo sorteio em que você estava decidido a participar individualmente, e você observa que o valor na cota do bolão é o mesmo valor que você estava disposto a apostar sozinho, é mais inteligente sob o ponto de vista de probabilidade você comprar o bolão. O mais inteligente mesmo, na verdade, é você organizar o bolão, é você ter sócios e você chegar lá na caixa com o jogo feito, porque daí você não vai pagar a comissão da lotérica. Os bolões que ficam pendurados ali no varalzinho, eles são sempre mais caros porque eles têm incluído no seu valor essa comissão. Mas é sempre mais inteligente porque você vai estar maximizando a sua chance de ganhar. A contrapartida disso, naturalmente, vai ser a de que, se você ganhar, você vai ter que dividir o prêmio igualmente entre todos os participantes do bolão. Quer dizer, igualmente ou não, né? Porque acontece muitas vezes também de uma mesma pessoa comprar mais de uma cota do mesmo bolão. Mas a divisão vai ser sempre proporcional ao número de cotas. E isso é previsto, inclusive, na maneira como os bolões são processados pela Caixa por intermédio das lotéricas. Espero ter jogado um pouco de luz sobre esse tema. Agradeço ao Terra pela oportunidade e a você que gosta de fazer a sua fezinha. Muito obrigado pela atenção e boa sorte! Eu cheguei a pensar, confesso para vocês, em fazer um encerramento um pouco diferente para esse vídeo. Eu cheguei a pensar em dizer, a você que vai fazer a sua fezinha, pense bem, se você não tem, de repente, uma alternativa talvez um pouco mais inteligente para investir o seu rico dinheirinho. Mas a verdade, gente, e isso está inclusive revelado na matéria, é que o primeiro ingrediente para o apostador eventual tem que ser simplesmente a emoção. Você tem que apostar simplesmente pela
pela emoção de conferir o resultado do sorteio, de preferência em tempo real, porque é super bacana ver mesmo as bolinhas saindo e ver se a gente consegue marcar elas no nosso volante ou no nosso comprovante de apostas. Mas apostar para ficar rico em Loteria da Caixa é quase uma licença poética. Enfim, eu imaginei que vocês gostariam de ter acesso a esse material, tomara que tenha sido esse o caso, espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham se divertido tanto quanto eu. E não esqueçam daquele kit blogueiro influencer, não esqueçam de se inscrever, de curtir, de seguir o Estúdio Matemática, independente da rede social em que você esteja assistindo a esse vídeo. Vai ser um grande prazer reforçar a parceria, fortalecer a amizade. Tamo junto, um abraço, tchau!